Com milhares de mortes no currículo, o Waverly Hills, um antigo hospital para o tratamento da tuberculose, carrega um passado marcado por dor, sofrimento e muitas, mas muitas histórias de fantasmas. Sejam bem-vindos ao canal, e nesse vídeo mergulharemos de corpo e alma num dos locais mais sinistros da América quando o assunto é o sobrenatural. Antes, só peço aquela moral com você deixando o seu like se curtir o conteúdo, e caso se identifique com o canal, aproveite para se inscrever. Preparados? Então vamos para a história de hoje. O Sanatório Waverly Hills é um hospital abandonado que fica em Louisville, no estado americano do Kentucky. Construído no começo do século XX, o local foi originalmente erguido para tratar pacientes com tuberculose, que naquela época não havia cura. Por conta da alta taxa de mortes causada pela doença, o sanatório acabou se transformando no lar de inúmeros pacientes que enfrentavam diariamente uma sofrida batalha contra a enfermidade. Tudo começou no início dos anos 1900. O estado do Kentucky, assim como boa parte dos Estados Unidos, enfrentava um surto alarmante de tuberculose, doença que estava devastando a população, matando centenas e centenas de pessoas. Na época, a tuberculose era chamada de peste branca, e além de ser altamente contagiosa, quase sempre levava a vítima a óbito. Como naqueles tempos não havia internet, as informações eram limitadas, e até pela escassez de informações, muita gente acreditava que o surto de tuberculose se dava pela região pantanosa do rio Ohio, o ambiente perfeito para a proliferação da bactéria causadora da doença. Diante desse cenário caótico, muitas vilas e cidades buscavam maneiras de impedir que a doença se espalhasse ainda mais, e a melhor solução encontrada pelas autoridades de Louisville seria criar um hospital que isolasse os pacientes do restante da população, uma espécie de refúgio para os enfermos. A cidade então começou a se preparar para a construção de um hospital que pudesse atender a população local. O único problema é que os pacientes que já tinham contraído a tuberculose não podiam frequentar esse hospital. Diante da gravidade da situação, a doença se espalhando cada vez mais e causando mais mortes, a população de Louisville começou a ficar bastante apreensiva. Afinal, para onde as pessoas iriam? Embora o diagnóstico de tuberculose fosse quase uma sentença de morte, ainda era necessário oferecer um lugar adequado para o tratamento da doença. Com isso em mente, as autoridades locais pensaram logo em uma solução e optaram por construir um pequeno sanatório voltado exclusivamente aos casos mais graves da doença. E foi assim que em 1908 surgiu o famoso, porém assustador Hospital Waverly Hills, que mais para frente seria um dos locais mais assombrados da América. Inicialmente, o Waverly Hills, que tinha uma estrutura de 2 andares, acomodaria entre 40 a 50 pacientes com tuberculose, mas conforme o tempo passava, esse número ia ficando insuficiente, já que a doença se espalhava numa velocidade assustadora. A coisa ficou tão incontrolável que no dia 31 de agosto de 1912 veio a ordem para transferir todos os pacientes de tuberculose do hospital para tendas improvisadas que ficavam no terreno do próprio Waverly Hills. Isso foi necessário pela superlotação do hospital e pela falta de equipamentos para lidar com tantos enfermos, o que obrigou as autoridades a ampliarem Waverly Hills, aumentando mais 40 leitos. Porém, esse número logo foi ultrapassado, e 2 anos depois, fizeram também um pavilhão infantil com mais 50 leitos disponíveis. Para auxiliar no tratamento dos enfermos, o Waverly Hills ficava no alto de uma colina, pois acreditava-se que o ar puro, longe da poluição comum das grandes cidades, auxiliava na recuperação dos enfermos. Agora que você já conhece um pouco mais sobre o hospital, é hora de mergulharmos nas histórias macabras dele.
Para tentar achar uma cura para a doença, os médicos realizavam procedimentos bastante dolorosos nos pacientes. Muitos deles não resistiam a esses tais procedimentos e acabavam morrendo. Entre os métodos utilizados estavam a lobectomia e a pneumectomia, cirurgias em que os médicos removiam partes infectadas do pulmão ou até mesmo extraíam o órgão por inteiro. Outro procedimento bastante comum na época era a toracoplastia, que envolvia a retirada de várias costelas, o que facilitaria, entre aspas, o trabalho dos pulmões. Para se ter uma ideia, durante esse procedimento extremamente doloroso, eram retiradas de 7 a 8 costelas do paciente infectado. Outro método bem menos invasivo era o chamado tratamento solar, baseado na ideia de que a exposição ao sol ajudaria a eliminar a bactéria causadora da tuberculose. Nem preciso dizer que todos esses procedimentos, além de causarem mais dor e sofrimento nos enfermos, não serviam para nada. A tuberculose continuava matando sem parar. Devido à gravidade da doença e os tratamentos que não funcionavam, as mortes de pacientes no Waverly Hills não paravam de subir. Só para se ter uma ideia, o número de mortos chegava a 1 por dia. Por conta disso, surge então o que eles chamaram de túnel da morte. Para evitar que os pacientes vissem os corpos dos colegas falecidos, foi construída uma rampa especial, usada pelos funcionários para transportar os cadáveres durante a noite. Essa rampa terminava em uma ferrovia que ficava atrás do sanatório. Os corpos das vítimas de tuberculose eram colocados em vagões de trens e levados embora. Como puderam notar, milhares de pessoas perderam a vida dentro do Waverly Hills, o que contribuiu para muitas histórias arrepiantes de assombrações. Uma das mais conhecidas é a de um garotinho chamado Timmy, que já teria sido avistado algumas vezes segurando uma bola. Reza a lenda que Timmy teria caído do telhado, onde as crianças doentes costumavam brincar. Ninguém sabe ao certo se o garoto caiu acidentalmente ou foi empurrado por alguém. Outro fantasma famoso do lugar seria o de uma enfermeira grávida. Acredita-se que ela tinha um caso com um dos médicos do Waverly Hills, que na época era casado. A enfermeira então teria sido obrigada a retirar o bebê, que foi jogado em um poço no terreno do hospital. Arrependida do seu ato, ela teria se enforcado com o fio de uma lâmpada no quarto 502, e desde então seu espírito assombra esse local em específico. Essa foto tirada nas dependências do Waverly Hills mostra uma misteriosa figura de roupa branca que, segundo especialistas no paranormal, pode ser o fantasma da tal enfermeira. Com a descoberta de um antibiótico chamado streptomicina, houve uma queda nos casos graves de tuberculose, e com essa descoberta fantástica, o Waverly Hills já não era mais necessário e acabou encerrando suas atividades em 1961. Após o fechamento do hospital, um homem chamado J. Clifford Todd comprou o terreno, investindo pouco mais de 3 milhões de dólares. A ideia de Todd era transformar o prédio numa prisão, mas devido à forte resistência por parte da vizinhança, o projeto foi logo abandonado. Depois surgiu planos de transformar o edifício em apartamentos residenciais, o que também não deu certo. Anos depois, em 1996, Robert Alberhasky, um líder religioso, adquiriu Waverly Hills e pretendia construir no local a maior estátua de Jesus Cristo do mundo. Ideia essa que também não foi para frente, e o hospital voltou a ficar abandonado em 1997. Atualmente, o Waverly Hills continua firme e forte, cercado de mistérios e possíveis assombrações. Quem visita o espaço relata experiências perturbadoras com o sobrenatural. Confira mais algumas imagens arrepiantes feitas nesse lugar sinistro.
E aí, baseado no que acabou de ver, você teria coragem de fazer um passeio pelas entranhas desse lugar? Deixe a sua resposta nos comentários, juntamente com seu like se tiver curtido o conteúdo. E para não perder nenhuma novidade, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.